Graça e paz mais que vencedores. Bom dia, queridos irmãos, amigos e todos que acompanham o nosso canal. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. É muito bom estarmos aqui mais uma vez para esse momento tão maravilhoso de estudo da palavra de Deus. Eu creio que essa mensagem vai abençoar a sua vida, a sua família e também eu serei abençoado. Na verdade, eu já fui abençoado, porque todo devocional que eu vou gravar para vocês, antes eu tenho que meditar na palavra, tenho que preparar, e nesse processo, de preparo, o Senhor vai falando comigo através da palavra. E mais uma vez, eu serei abençoado através dessa mensagem. Eu peço a você que abra o seu coração e aceite tudo o que Deus tem para falar com você nessa manhã ou qualquer outro horário do dia ou da noite que você estiver vendo essa mensagem, tá bom? Abra seu coração, porque nos próximos minutos o Espírito Santo de Deus vai falar com você através dessa bendita e gloriosa palavra. Amém? Nós estamos numa série muito abençoada, como Deus tem falado ao nosso coração através dessa série durante esta semana, falando sobre 7 coisas, 7 práticas, de um mais que vencedor, de uma pessoa que decide viver acima do comum, uma pessoa que vai buscar sempre acessar o extraordinário, não para se envaidecer ou para querer fazer com que as pessoas pensem que ela é melhor do que elas. Não é nada disso. O mais que vencedor quer conquistar porque entende que é isso que Deus tem para ele. Porque Deus tem bênção, milagre e vitórias. Infelizmente, muitas pessoas não estão recebendo esses benefícios de Deus porque estão paradas, não fazem sua parte, e eu creio que com você é diferente. Você está aí se movendo em direção a um grande propósito e Deus vai entregar em suas mãos essas promessas. Amém? Muito bem. E hoje vamos falar aqui da 6ª coisa, penúltima, porque amanhã estaremos encerrando essa série. Hoje a 6ª coisa que um mais que vencedor pratica. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, é apenas para fundamentar o nosso assunto de hoje, porque eu quero ler aqui 1 Samuel 17, falando sobre o duelo de Davi com Golias, e aqui dá para fazer um mês de devocional, Então eu vou ler alguns versos aqui apenas para fundamentar e para você entender que não é a questão, não é a crise, é a forma que você está olhando para ela, Vamos ver nessa história aqui, vou ler alguns versos onde Davi se levanta, para enfrentar um inimigo que ele não tinha nenhuma chance. A chance aqui era zero, humanamente falando, mas Davi enfrentou aquele inimigo confiando no seu Deus. E é isso que todos nós devemos fazer: enfrentar as lutas, adversidades, obstáculos e desafios confiando na força de Deus. Vou ler alguns versos, o verso 10 e o verso 11, assim está escrito: E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Dei-me um homem para que lute comigo. Eu só quero um homem que tenha coragem de me encarar. O verso 11: Quando Saul, que era o rei, o líder daquele exército, quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Agora, olha os versos 25 e o 26. Vocês viram, 25, e diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Verso 26. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele:
O que será dado ao homem que matar esse gigante e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha como a linguagem mudou. Enquanto o rei Saul e todo o exército estão recuando, assombrados, com medo, Davi está dizendo que esse gigante não representa nada diante da força do seu Deus. Agora, olha os versos 45. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. E o verso 50. Assim, Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Que palavra poderosa, irmãos. Hoje eu quero falar sobre a cada desafio uma nova chance de vencer. Sabe quem se comporta assim? O mais que vencedor. O mais que vencedor olha para o desafio e enxerga uma porta enorme para acessar uma nova vitória. Eu quero dizer para você que você pode olhar para os obstáculos de dois ângulos diferentes. Todos nós podemos olhar para os obstáculos de dois ângulos diferentes. Você já ouviu falar naquele adágio que diz assim: na crise, uns choram, outros vendem lenços. Queridos, esse ditado quer nos ensinar que em tempos difíceis, enquanto alguns se desesperam, outros enxergam oportunidades. Na mesma tempestade, uns desistem, outros são criativos e aprendem a lidar com elas e acabam vencendo. Como você tem se comportado diante de tempos difíceis, de desafios, obstáculos? Você é o que está chorando ou você está vendendo lenço? Você é aquele que se entrega diante das ondas de um mar bravio ou você está se esforçando para aprender a nadar e escapar dessa situação que está vindo contra você? Um mais que vencedor enxerga no desafio não uma ameaça de morte, de fracasso para ele, mas o mais que vencedor enxerga uma nova chance de alcançar vitórias diferentes. Por isso que um mais que vencedor não é aquele que nunca perde, não é aquele que nunca tem um problema, não é aquele que nunca escorrega. Um mais que vencedor é aquele que nunca desiste de prosseguir. Então, toda pessoa que vence na vida vai enxergar oportunidades quando estiver diante de obstáculos. Vai olhar para a crise e vai dizer: uau, eu estou diante de uma grande chance de vitória. Olhe para essa passagem aqui que eu acabei de ler, falando sobre Davi. Davi é um grande exemplo de fé, coragem, estratégia e ação. Você olha aqui no texto, 1 Samuel 17, e você enxerga, você contempla todo o exército, juntamente com o líder, aterrorizados. Eles estavam assombrados com medo da ameaça de Golias. Davi, um garoto que não tinha 20 anos, nem idade de estar no exército ele tinha. Davi olhou para aquele gigante e tentou descobrir, ele queria saber o que ganharia caso vencesse aquele inimigo. É claro que todos ficaram contra e quiseram humilhar Davi, tentaram fazer com que Davi desistisse, porque isso vai acontecer com frequência na vida
de um mais que vencedor. Não pense que você vai se levantar para vencer e todos vão bater palmas para você. Não, você vai ter muitas pessoas aí olhando para você assim, meio atravessado, com olhar de desprezo, com olhar de exaltação. Muitas pessoas vão tentar olhar para você de cima para baixo, diminuindo você. Mas quando você vencer a crise, os que estão olhando para você de cima para baixo vão ter que olhar agora de baixo para cima. Por quê? Porque Deus vai colocar você em lugares altos. Está escrito na palavra de Deus. Deus é quem nos faz andar em lugares altos. Ele que coloca a nossa vida na rocha. Ele nos coloca em lugares elevados, não para nos exaltar de maneira que a gente vá se orgulhar e querer ser alguma coisa acima de outras pessoas. Não, é só para mostrar que Deus, quando Ele quer abençoar alguém, quando Ele quer dar vitória para alguém, se essa pessoa é leal, é fiel e se serve a Ele todos os dias, com perseverança, que enfrenta as lutas, os desafios e que nunca deixa de servi-lo, Deus faz isso para mostrar que vale a pena ser fiel. Todos os fiéis são conquistadores. Passam por lutas, é verdade. Passam por estações de lágrimas, de deserto, mas são mais que vencedores. Davi olhou para o que ganharia se vencesse Golias. Ele enfrentou o desafio e se consagrou como o grande herói de Israel. É isso que vai acontecer com você. Esse desafio não vai poder parar você, porque Deus está na sua frente e é Ele quem vai dar a vitória a você. Amém? O desafio é a ponte que vai te levar para um lugar melhor e maior. Amém, irmãos? Essa luta que você está enfrentando, esse obstáculo, o desafio, não é para te matar, não é para destruir você, ou te fazer voltar atrás, ou obrigar você a se dobrar diante de uma luta. Não, esse desafio é para levar você para um lugar melhor e um lugar maior. Deus tem grandes promessas, mas Ele vai colocar você diante de desafios para que você vença e então alcance essa promessa. É impossível você vencer se não se dispor a encarar os obstáculos do dia. É impossível. Você precisa avançar com fé, coragem, perseverança, entendendo que Deus está na frente, que Deus vai te ajudar a chegar no lugar que Ele mesmo está te chamando. A coragem de um mais que vencedor supera o medo e as ameaças vindas dos desafios. Será que eu falo de você? Você é essa pessoa que está se levantando para vencer? Então creia, Deus está contigo, como Ele estava com Davi e fez com que Davi alcançasse vitória diante de um inimigo que ele não tinha chance, porque a vitória vem de Deus, irmão. Deus só quer o teu coração quebrantado, a tua fé, a tua perseverança, confiança nele, e Ele vai te entregar a vitória. Eu creio que eu estou falando de você, amém? Você recebe essa palavra? Então eu quero que você escreva aqui o decreto de hoje. A palavra de hoje é uma palavra para você. Escreva com fé e confiança. Declara aqui nos comentários: enquanto muitos desistem, eu avanço com coragem e fé. Enquanto muitos desistem, eu avanço com coragem e fé. Deus poderoso, muito obrigado por essa palavra. Te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e eu peço ao Senhor, fortaleça meu irmão, minha irmã, através dessa palavra, que a mão de Deus esteja sobre ele e que essa pessoa que está orando comigo agora, mesmo enfrentando lutas, desafios e obstáculos, que ela seja agora abençoada, fortalecida, motivada a ficar em pé e continuar caminhando em direção às suas conquistas. Eu declaro profeticamente: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Enquanto muitas pessoas à tua volta estão desistindo,
você vai avançar com coragem, confiança, fé e perseverança. E Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Amém? Querido, obrigado a todos que ficaram até aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Um abraço, Deus os abençoe. Você nasceu para vencer.